Olá, bom dia. Meu nome é Dega Alvoroçado e eu estou gravando esse tutorial sobre histórias ramificadas no Google, no Forms, para que eu tinha prometido para vocês fazer esse tutorial. Então vem comigo, vocês já estão vendo a minha tela. Primeira coisa, eu abri um PowerPoint e eu criei essa estrutura em tabela, mesclei algumas células para conseguir entender o conceito da história ramificada. Mais ou menos assim. Você pode ter uma tabela maior, menor, diferente, do formato que você quiser, depende muito da ramificação da sua história. Eu vou começar a escrever, eu coloco sempre esse umzinho aqui, ó, e vou fazer uma história bem simples. Uma princesa está presa no castelo. Ponto. E aí a minha pergunta, ela deve fugir ou esperar o príncipe? Pronto. Sempre que tem uma pergunta, eu vou bifurcar, né? Então aqui embaixo, essa linha de baixo, eu já tenho duas opções. A opção 2 é ela deve esperar o príncipe. Vou mudar aqui. Ó. Ela ficou no castelo esperando o príncipe. Ponto. Ele nunca apareceu. Pronto. Tá? Tô criando uma estrutura de história bem simples, só para vocês entenderem, tá? E uma opção ela ficou no castelo, a outra opção, ó, ela fugiu. Aí a pergunta: pelas montanhas ou pela floresta? Se tem uma pergunta, eu faço. Pode ser três, quatro bifurcações, tá, gente? Eu estou fazendo com duas para vocês entenderem. E esse roteiro que eu estou fazendo aqui, ele vai te ajudar bastante na hora de montar lá. Então, ó, o 4, ela fugiu pela floresta, foi atacada por um tigre e não resistiu. E a quinta opção, ó, ela fugiu pelas montanhas, encontrou um vilarejo e foi feliz para sempre. Pronto. Criei aqui uma estrutura de estratificada bem simples para nos ajudar. Agora eu vou lá no Forms, tá? Olha aqui, ó, no meu e-mail tem o Forms aqui. E eu vou criar um novo formulário, tá bom? Vou dar uma customizada no meu formulário. Vou colocar esse polvo aqui. Tem muito a ver com a minha história, não. Vou botar um desenho. Vou botar esse aqui que tem um pouquinho mais a ver com a história. Tá bom? Você pode customizar a maneira que quiser, pode botar uma outra imagem de fundo, você é livre. Né? O nome da história era Uma Vez Uma Princesa. Nome da história. Na descrição não é obrigatório. Eu vou colocar aqui, ó. História ramificada. Vou adicionar novo e vou adicionar uma opção. Essa daqui é a minha opção 1. Então, ó, eu copiando e colando, eu já. Por isso que se a história estiver bem escrita aqui, você já economiza um tempo. Ó. Ela deve fugir ou esperar o príncipe. Vou botar aqui, ó. Ela deve fugir. E a outra opção, ela deve esperar o príncipe. Pronto. Já coloquei aqui. Vou adicionar agora uma nova seção. Adicionar novo. Clico na setinha para baixo, ó, seção. Na seção 2, que eu coloquei aqui, a seção 2 é que ela ficou no castelo esperando o príncipe, né? Então, eu vou colocar aqui uma opção aqui e vou colocar essa pergunta.
E vou... Aqui eu vou colocar aqui, ó. Ela deve esperar o príncipe. O mesmo nome da opção ali em cima, que vai te facilitar depois, tá bom? A seção desse se chama Ela deve esperar o príncipe. A pergunta: ele nunca apareceu. Eu vou botar aqui, ó. Mesmo sendo tarde, ela deve fugir. Ou fim da história. Vai ter gente que quer acabar a história aqui, não tem problema nenhum. Tá? Vou adicionar uma nova seção. E na seção 3, ela fugiu. E aí eu pergunto, pelas montanhas ou pela floresta, né? Vamos lá. Aqui, ó, vou colocar o mesmo nome que está aqui em cima. Ó. Ela deve fugir. Ela deve fugir. Adiciono uma questão dessa aqui de opção, que é uma questão de múltipla escolha. Coloco aquela pergunta, ó, ela fugiu. Deixa eu só tirar esse ponto daqui. Pelas montanhas ou pela floresta? Vou botar aqui, ó. Pelas montanhas ou pela floresta. Ok? Vou adicionar uma nova seção, a seção 4. Vamos lá ver. A seção 4, história trágica. Não resistiu, beleza. E vou adicionar uma nova seção, que é a seção 5. Ela fugiu e tal. Pronto. Deixa eu só apagar isso aqui, ó, esse 5 aqui. Ela fugiu pelas montanhas, encontrou um vilarejo e foi feliz para sempre. Então, pronto, na seção 5, ela fugiu pelas montanhas, encontrou um vilarejo e ficou feliz para sempre. Ok. Agora, eu vou nesses 3 pontinhos aqui, nessas opções que eu tenho aqui em cima, pode ser em qualquer uma das opções, e vou adicionar ramificação. E aí eu vou lá desde o começo do meu Forms para poder ramificar minha história. Então vamos lá. Olha, aqui eu disse, se ela deve fugir, eu mando ela para a seção, ela deve fugir. Se o nome estiver igual, ó, tá vendo? Já me ajuda bastante. Se ela deve esperar o príncipe, ela deve esperar o príncipe. Aqui, ó, nessa opção, mesmo tarde ela deve fugir, então eu botei ela deve fugir. Fim da história, fim do formulário. Tem gente que vai querer acabar o formulário aqui, não tem problema. Ela fugiu pelas montanhas ou pela floresta? Pelas montanhas, pela floresta. Ok? E aqui que não tem opção, você, já ao final do formulário, coloca fim no formulário, as opções. Meu formulário já está ramificado, agora vamos testá-lo para ver se ele está funcionando direitinho. Vamos aqui na visualização, olha. Uma empresa estava presa no castelo, ela deve fugir ou esperar o príncipe. Ela deve esperar o príncipe. Ela ficou no castelo esperando, o príncipe nunca apareceu. Fim da história, acabou, né? Se ela clicar aqui, ao mesmo tarde ela deve fugir, ela avança. Ela fugiu pelas montanhas ou pela floresta? Pela floresta primeiro, morreu, tadinha. E se foi pelas montanhas, terminou, viveu feliz para sempre. Pronto. Fiz uma história bem simples para vocês entenderem o conceito. A dica mais importante é vocês montarem esse roteirinho aqui e depois irem passando para lá. Óbvio, criem uma história bem criativa, bem gostosa para os seus alunos, para as pessoas que vocês querem que responda a esse formulário, e esse vai ser sucesso. Tá bom, gente? Esse material estará ramificado aqui no Forms do Microsoft Office 365. Um grande beijo e até!